coloca, por favor, presente. Aí, 3, 2, 1 e claquete. Perfeito? Coloque o presentinho aí, se já estiver gravando para vocês. E partiu o bombril. Lindões, dentro da acústica, onde nós vamos estudar as ondas sonoras, é preciso lembrar primeiro, claro, né? Poxa, o que é o som? Que tipo de onda é o som? Para que a gente tenha um compreendimento melhor da nossa matéria. As ondas sonoras são classificadas pelo som, que são ondas mecânicas, não é isso? Então, o som é uma onda mecânica, quanto à natureza, que se propaga de forma longitudinal, não esqueça disso, né? O som sanfona, regiões de compressão e rarefação, e por aí vai, né? Depois você vai ler o seu capítulo 2, essa primeira parte, ele vai explicar tudo isso para você com um monte de exemplo. Ok? Tudo isso, aí você faça a leitura, moçada, porque ele vai colocar mais de um exemplo para você e o seu estudo fica ainda mais completo. Então, o som é uma onda mecânica, por quê? Porque não se propaga no vácuo, necessita de um meio material para se propaga de forma longitudinal, lembra a direção de vibração das partículas e de propagação de ondas é a mesma, perfeito? Além disso, é tridimensional no espaço. Como assim? Todas as direções. Uma caixa de som, ao produzir o som, vai produzir à frente, atrás, para os lados, para cima, nas diagonais, criando um ambiente volumétrico, né, que nós chamamos de esfera sonora. E isso é tridimensional, não é algo plano, né, de tal forma que o som só cobre esse quadro. Quem estiver aqui do lado não escuta. Quem estiver aqui de baixo não escuta. Não, não é um plano, ok? É um volume tridimensional, é diferente. E além disso, né, as duas propriedades, uma delas a gente já falou sobre elas agora há pouco tempo, a velocidade do som depende do meio de propagação, né? Assim como a velocidade de qualquer onda, a velocidade depende do meio. E para o som, a gente precisa de lembrar algo muito peculiar. Sendo o som uma onda mecânica que se propaga dentro da matéria, quanto mais compacta estiver a matéria, mais fácil para o som se propagar, mais rápido ele vai se propagar. Então, quanto mais compacta a matéria, quanto mais perto os átomos estiverem, com mais agilidade o som se propaga, né? Pelo caminho, pelo meio. Isso significa, então, que, com base na estrutura da matéria, nós temos três meios básicos, que são os sólidos, os líquidos e os gasosos. Né? O gás, nós temos ali as partículas muito soltas, o líquido mais ou menos e o sólido mais compactado. Então, é claro que a gente pode afirmar que a velocidade nos sólidos vai ser maior do que a do líquido, que vai ser maior do que nos meios gasosos. Então a velocidade do som no ar, por exemplo, vale quanto? A gente aproxima 340 metros por segundo, né? Porque depende também da temperatura do ar, o meio muda. Então fica aproximadamente 340 metros por segundo. Vai de 330, que é o ar ali a 0 grau, até 340 e poucos, né? Que é a temperatura ambiente. Então, geralmente, não, Dan, não necessariamente. É a minha área, sim, né? Eu não estou entrando em aspectos da física da matéria, porque é algo que a gente vai discutir lá no terceiro ano, na física moderna, tá bom? Por isso que eu não estou dando muita atenção a partículas no momento, não. Então, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, mais ou menos. Aí você pega no líquido, por exemplo, na água, né, temperatura ambiente, vai para 1.400 e qualquer coisa.
Aí você pega num sólido, por exemplo, 5.000, 6.000, 7.000. Olha que viagem. Então, dependendo, né, aí sólido pode ser o concreto, pode ser esse quadrinho de madeira, pode ser um vidro, um alumínio, enfim, algum corpo sólido. Então, se você pegar dentro da estrutura da matéria, quanto mais compacta tiver a matéria, maior será a velocidade. Ficou claro esses tópicos por enquanto? Bem suave de compreender? Você poderia só repetir esse último tópico, fazendo um favor? Este aqui, Exatamente. este tópico, eu disse que quanto mais compacta for a matéria, maior será a velocidade do som, das ondas sonoras. Porque como elas precisam da matéria para se propagar, seria como se eu tivesse algo assim, ó, a estrutura de um líquido, né? A estrutura das moléculas de ar e a estrutura empacotada do sólido. Eu estou dizendo para você que se o som tem que propagar, cada átomo para se propagar, né, para se transportar, nós chamamos isso de fônons. É o som se propagando, cada ondinha de som se propagando entre os átomos, eu vou ter aqui compactado, dando ao som uma velocidade maior do que aqui. Esse salto que ele tem que dar, ou até mesmo aqui, né? Na estrutura do ar, do gás. Então, quanto mais compacto tiver, mais rápido ele vai se propagando através da matéria. Ok, Dan? Ok, valeu. Perfeito? E para finalizar essa introdução, não é todo tipo de som que a gente escuta, não é verdade? Nós chamamos a faixa de áudio que a gente consegue escutar de som audível humano, tá? Sabemos que para que a gente escute um som, é necessário que aquele som entre em ressonância com o nosso aparelho auditivo. Vamos chamar de tímpano, ok? O tímpano vai ser esse corpo que vai vibrar toda vez que um determinado som chega até ele. Só que o tímpano só vibra com sons de uma determinada frequência. Se chegar abaixo dessa frequência ou acima dessa frequência, o tímpano apenas não reconhece e por isso não vibra e por isso você não escuta, ok? Não é uma questão, mas o som é muito alto ou o som é muito baixo. Não, não estamos falando de volume, estamos falando de frequência. O que é isso? Característica da onda, que para nós vai simbolizar o tipo de onda, tal qual o nosso olho, né? Sabemos que o nosso olho, ele é sensível à luz, fotossensível. Só que ele só é sensível à luz. Isso significa então que qualquer outra radiação do espectro eletromagnético, o nosso olho, o globo ocular, não capta, diferente de outros bichos que podem captar, mas nós, seres humanos, não captamos. Então, eu não consigo ver ondas de calor, o infravermelho, não consigo ver ultravioleta, não consigo ver raio-x, raio gama, ondas de rádio, eu não vejo essas ondas na minha frente, apenas a luz visível, ok? Isadora, várias coisas, uma delas é a perda do aparelho auditivo, por exemplo, perder o tímpano, estourar o tímpano, ok? Bactérias também podem causar isso no ouvido. A Isadora perguntando o que acontece para a pessoa ficar surda. Pode ser um problema também nevrológico, né, que muita gente chama ou nervoso. A gente pode perder algum canal auditivo, né? Alguma bactéria, alguma coisa assim que pode assumir o controle daquilo ali. A labirintite mesmo, que é uma inflamação no labirinto, ela muito grave faz a pessoa escutar menos, né? Pode levar a um rompimento de nervos também, num caso muito extremo e muito delicado, muito diferente, mas geralmente, atuando ali no labirinto, você perde a noção de profundidade, você fica tonto com muita facilidade, ok? Então, isso pode acontecer. Então, dentro dos sons que a gente pode escutar por aí, né? A faixa de som considerada audível
esse é um valor que é bom a gente gravar sempre, né? Ela vai de 20 a 20 mil. Que aqui eu vou me permitir escrever K, que a gente sabe que é quilo e que vale 1000, perfeito? Então, sons entre 20 Hz e 20 mil Hz são consideráveis, são considerados audíveis, ok? Então, aqui dentro é o que nós chamamos de audível. Tudo que está acima e abaixo, para nós representa silêncio, perfeito? Silêncio. Por isso, esse som é considerado de som. Abaixo dele, nós chamamos de infrassom, e acima deles, nós chamamos de ultrassom. Infra sempre representando o abaixo, ultra sempre representando acima. O ultrassom, a gente tem aí uma aplicação das ondas sonoras no próprio exame, na ultrassonografia, né? Aquele captadorzinho que a médica tem, por exemplo, que passa na barriga da mamãe ou que passa num determinado órgão de algum paciente específico, né? É um exame muito para essa faixa, para essa área ali da barriga, né? Ele manda ondas ultrassônicas, ele manda som que a gente ali não vai escutar, porque é ultrassom, né? Ela vai, toca naquele órgão e tal e retorna novamente para o mesmo aparelho. Ele é emissor e captador, e ali esse sinal vai ser transformado em imagem para o computador, mas são ondas ultrassônicas, né? Tem gente que eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui para mostrar para você que frequência não é volume, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mais à frente, né? Mas que fique claro para você que frequência não pode ser volume, hipótese alguma, né? A galera fala, o som infra é que é tão baixinho que eu não consigo escutar, e o som ultra é tão alto que eu não consigo ouvir. Mas esse baixo e esse alto a galera associa a volume, entende? Aí pensa comigo, eu vou correr o risco de pegar e jogar um puta volume na barriga da mamãe para atingir o feto? Não faz sentido nenhum, né? Jogar uma onda ultrassônica em cima de um bebê em formação ainda. Então não faz sentido se esse ultrassônico fosse volume, mas não tem nada a ver. Nós estamos falando de frequência. O que significa isso, moçada? Número de ondas. Número de ondas. Aqui, um baixíssimo número de ondas, que o meu tímpano não consegue reconhecer, e lá, um altíssimo número de ondas que o meu tímpano também não consegue reconhecer. Tem gente que ouve aqui no infrassom? Claro que tem. Passarinho, pombo, escuta demais. Infrassom são sons tão graves, extremamente graves, vamos colocar assim para você. E lá em cima, sons extremamente agudos, são sons tão graves que são sons de vibração de terra, por exemplo. Um terremoto, né? Muita gente já estudou o comportamento dos pássaros para prever terremoto, por exemplo. Quando vem um terremoto, um tremor de terra, a terra está tremendo, você não escuta. Se ela tremer demais, você sente, né? E tremendo muito, 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 né? Em pleno terremoto, você escuta. Mas tremores provenientes de uma chuva que está vindo de longe, está tocando o solo e está tremendo o chão, são sons extremamente graves que o seu tímpano não reconhece, mas alguns cachorros sim, pássaros sim. E aí você vê aquele monte de pássaro no céu dando linha, né? Porque a chuva está chegando, ou cachorro com medo, latindo, você não sabe por quê, está chegando alguma coisa. Então esses animais, eles pressentem os sons de vibração. Já pensou se você escutasse isso, cara? Você já pensou numa situação dessa? Sons de vibração? Sons extremamente baixos. Você escutar, por exemplo, sons das ondas sonoras que ficam cortando o espaço por aí o tempo todo. Sons de altíssima frequência e baixíssima frequência. Você já pensa, né? Seria como, eu dou o exemplo para as pessoas, se a gente enxergasse tudo. Como seria enxergar tudo, todas as ondas eletromagnéticas? Eu ia olhar para frente, daqui de onde eu estou até a parede ali na frente, eu teria trocentas ondas cortando o lugar, o espaço. Eu não conseguiria dar um passo sequer, porque eu não estou enxergando o que está na minha frente, porque eu ia ter um emaranhado de ondas passando para um lado e para o outro, como ondas de rádio, televisão, internet.
Então seria um negócio absurdo. E ouvir a mesma coisa. Então a gente tem um ouvido apurado dentro dessa faixa, perfeito, que nos permite ouvir sons distintos. Se a gente escutasse tudo, seria uma loucura. Se a gente enxergasse tudo, seria uma loucura também. Perfeito? Podemos apagar? Pode sim. Alguma dúvida nesse ponto? Rapaz, o nosso olho humano e o nosso ouvido foi desenvolvido de forma assim perfeita, sabe? A gente podia ter uns detalhes mais, né? Laser saindo do olho, né? Ouvido para escutar na distância que a gente quisesse ou através das paredes. Tudo bem, a gente podia ter certos poderes, né? Mas ainda assim é de forma perfeita. E aí, dentro dessas ondas, nós temos qualidades fisiológicas do som muito bem específicas. Vamos colocar tópico 2, estamos em um capítulo novo, né? Tópico 2, qualidades do som. E aí são fisiológicas mesmo, tá? Que qualidades são essas, Simon? Preste muita atenção aqui, tá? Porque muita gente tem dúvida nesse ponto. As qualidades são 3. E aqui no mesmo quadro eu vou representar 2 para começar, que nós chamamos de altura do som e volume do som. Você acredita que muita gente acha que altura e volume é a mesma coisa? Mas não pode, né? Quem estava aí conosco lá no nono lembra que a gente falou alguma coisa desse tipo, altura e volume. Então falar, pô, esse som está muito alto, abaixa aí, falando de altura, mas indicando volume, tá errado, ok? Tá errado. Volume alto, ok. Som alto é outra coisa para a gente. Vamos lembrar? Quando se fala de altura do som, estamos falando de graves e agudos. E quem é que mede graves e agudos, Simon? A frequência, acabamos de ver. A frequência. Enquanto o volume é a medição da energia. Aí aqui, eu não vou colocar energia, não, vou colocar energia entre parênteses, porque o termo que mais aparece é a intensidade, que inclusive a gente vai calcular. Intensidade, ok? Isso é a energia da onda. E aí você vai já ficar ligado que quem mede a energia de uma onda é a sua amplitude. E aí você consegue perceber por que nos aparelhos, por exemplo, celular ou computador, mesmo notebook, eu sempre tenho uma barrinha para representar volume, porque justamente é a representação da onda nesse formato, né? Tá aqui, ó, uma onda muito ampla e uma onda menos ampla. Lá no computador mesmo tinha assim, né, ou no Windows Media Player, naqueles players de música, você vai aumentando o som, vai aumentando a barrinha. Você diminui, vai diminuindo a barrinha. Sempre uma barrinha representando uma amplitude, uma energia. Então, o que, que eu tenho aqui? Um som considerado forte. E ali, um som considerado fraco. Entende que eu não posso chamar de alto e baixo? De jeito nenhum. Então, aqui é um som mais intenso. E ali é um som menos intenso. Olha que eu não posso falar com relação a essa determinação de alto e baixo. Não posso porque do lado de cá eu tenho. Um som alto, agora sim. Por que é chamado de alto, Simon? Porque é um som de alta frequência. Enquanto ali eu tenho um som baixo. Por que é chamado assim? Porque é um som de baixa frequência. E todo som alto é agudo. Todo som baixo é grave. Olha a diferença. Aqui é fácil de gravar, né? Alto, alta frequência, agudo, AAA, né? Tranquilo. E ali, BBG, baixo, baixa frequência e grave.
Então aqui a gente está falando de uma qualidade sonora que não tem nada a ver com volume, perfeito? Se nós colocarmos numa mesma banda, a gente vai lá, liga na caixa de som, regula o som bonitinho e coloca o mesmo volume para a guitarra e para o contrabaixo. Né? Não sei se vocês conhecem aí na banda, a guitarra e o baixo. A guitarra tocando no mesmo volume que o baixo, ou seja, na mesma intensidade, no mesmo volume, vai produzir sons de altura diferente, porque a guitarra é aguda, o som que ela produz. Ao tocar, o som que sai dela emana de forma aguda, enquanto o grave, o som emana de forma baixa, grave. Só isso. Não tem nada a ver com o volume. Você entendeu o exemplo? Vou lá, ligo na mesa de som, coloco ambos no mesmo volume. Ao tocar a guitarra e ao tocar o baixo, os sons que saem deles têm diferente, ok? O agudo e o grave diferente. E é até interessante você entender uma situação, porque aí o cara pode falar assim, ô Simon, mas na teoria musical, nota musical não é frequência? Para a galera que toca um instrumento aí, né, que toca violão, que toca... Nota musical é frequência na teoria musical? Sim, concordo. Porém, na mesma teoria musical, você aprende as oitavas. Já ouviu falar? Você pega o violão, por exemplo, e toca na a terceira casa dele, na quinta corda e aperta, é um dó. Se você caminhar na sexta corda lá em cima e tocar lá na décima casa, é um dó também. Então, se você pegar como décima primeira, que agora eu estou me perdido aqui, se você ir pegando em várias notas, em várias cordas no violão, você consegue diferentes dós, mas todos são dós. Mas eles têm a mesma frequência? De jeito nenhum. Eu vou ter um dó mais grave, um dó médio, um dó mais agudo, mas é tudo dó. O cantor vai cantar em dó, normal. Porém, a frequência da nota que sai dali, né, pode ser mais grave ou mais aguda. Então, as oitavas mostram essa afinação diferente, mesmo sendo tudo dó. Tudo bem? Então, entenda, a guitarra pode tocar um dó, o baixo pode tocar um dó no mesmo volume, na mesma intensidade, que ainda assim eu vou ter frequências diferentes. Por isso, um som vai ser mais agudo, o outro mais baixo. Uma outra comparação, por exemplo, no mundo animal é o gatinho e o leão, né? Quando ambos vão soltar o rugido do mal, o gatinho sai muito agudo e o leão sai muito grave, ok? O som. Então a gente tem uma noção aí, equiparar a diferença entre os dois. Ficou claro isso para você? Então, sim, pô, o som do vizinho está incomodando. Pô, baixa esse som aí, esse som está muito alto. Fisicamente estou falando com ele para deixar o som grave, porque está muito agudo, está muito alto. Entendeu? Então não rola, né? Você tem que chegar e falar assim, ô, você pode diminuir a intensidade do seu som, por favor? O seu som está muito forte, seu som está muito intenso. O volume está alto, aí pode. O volume alto pode. Aí o cara, não, desculpa aí, mano. Agora, vou até desligar para você, porque você entende das paradas, entendeu? Então, essa é a diferença e uma questão teórica muito explorada nos vestibulares, ok? Principalmente para a galerinha que brinca de pisme aí. Dúvidas? Não, tô de boa. De boa? Física é fácil agora, então? Assim, não. Mas até que deu pra entender, Simon. Não é que tá fácil. É Deu pra Assim, fácil, compreender a ó, matéria. é fácil sim. João estava com dúvida aí? É Ia falar fásico, alguma não. coisa? Não, não? Ninguém ia falar nada, não? Então, nós vamos apagar e ver a terceira e última qualidade fisiológica teórica do som. Né? Aqui dentro, claro, moçada, a gente vai calcular, tá? A intensidade do som, né? A gente vai fazer cálculos com relação
a essa frequência, mas depois, daqui a pouco. Por hora a gente quer se adiantar na teoria e por isso a última propriedade é o timbre, que está relacionado com os diversos sons, os diversos tipos de sons. E quem mede isso é o formato da onda produzida. Simon, como assim? Sempre gosto desse exemplo. Poxa, vai juntar a gente, vai fazer um coral, né? Coral do 2º ano, junto com o professor Simon. A gente vai cantar todo mundo no mesmo volume, na mesma nota musical, tá bom? Todo mundo. A gente vai cantar junto, afinadinho. Né? Na hora que for dó, todo mundo vai para dó, na hora que for ré, todo mundo vai para ré. Perfeito? Só que, na hora de cantarmos num microfone, se jogarmos isso para um osciloscópio, né, no computador, por exemplo, na hora que ele for produzir as ondas cantadas por nós, vai sair no computador um negócio muito interessante, que é o que, Simon? Ondas de mesma amplitude, porque estamos cantando no mesmo volume, né? Ninguém vai estar gritando. Ondas de mesma frequência, porque a gente está cantando na mesma nota musical, só que com formas diferentes. Vai estar um fulaninho 1 tocando assim, vai estar um fulaninho 2 tocando assim, vai estar um fulaninho 3 tocando assim. E aí nós temos aqui som 1, som 2 e som 3, ok? Sons de mesma frequência, mesmo volume, mas timbres, formas diferentes. Olha que demais isso. E essa é a característica, então, né? Se você ainda não sacou o que eu estou tentando explicar, que difere a minha voz da sua. É o DNA sonoro de cada ser humano. Né? Segundo a física, cada ser humano tem um único DNA sonoro. Por mais que a sua voz se pareça com a de alguém, por mais que você consiga imitar uma pessoa quase que perfeito para você ou para todo mundo ao seu redor, você nunca vai conseguir atingir o DNA sonoro de um outro ser humano. Então é isso que difere, né, o seu som, o som produzido por um cachorro, as nossas vozes, o violão, do baixo, da bateria, enfim, todo som que você escuta é diferente, tem um formato diferente. Por isso, um timbre diferente. Ficou claro para vocês o que é o timbre? Você consegue perceber muito isso em programas de auditório, programa de música, né? Tipo The Voice Brasil, esse tipo de programa assim. Programas de música, você consegue perceber quando o cara vai elogiar a voz da pessoa, que ele fala, poxa, que timbre bonito, que timbre diferenciado. De fato, você tem um timbre único, seu timbre faz sucesso, hein? Esse tipo de coisa, ok? Como muitos cantores por aí, né? Cantores que cantam fanho, cantores que cantam desafinado, cantores que cantam de qualquer jeito, mas que a voz, principalmente no sertanejo a gente vê isso, né? Que a voz gruda, né? Que a voz gruda. Não importa mais como cantar, o jeito de cantar, a técnica vocal, não importa. O importante é soltar o gogó. E aí a voz gruda, a voz faz sucesso. Então tem muita gente, além das melodias também, que pegam claramente, né? Uma voz não é uma voz sem uma boa melodia que gruda também. Tem isso. Dessa forma, moçada, a gente tem aí esses timbres diferenciados aí na natureza, né? Chitãozinho e Chororó,
né? Chitãozinho super técnico, tá aí com mais de 50 anos cantando igual ele cantava antigamente, diferente, por exemplo, do Zezé de Camargo e Luciano, que teve muito problema com corda vocal, né? Que não consegue atingir mais o que cantava, o Leonardo, por exemplo, do Leandro e Leonardo, falando da galera da minha época, né? Aí hoje em dia você tem Jorge Mateus, Gustavo Lima, Luan Santana, Maria Mendonça, Maraísa, ou como é que é o nome dos doidão lá? Eu bebo cerveja, né? Esse tipo de coisa aí. Então, são timbres diferenciados do momento. Falando aí do sertanejão, né? Muito bem, e tem a incrível Taylor Swift também, né? Deixando aqui o meu carinho Aquela especial, demônia, nem fala dela. porque Taylor Swift canta Nossa, demais ratazana fracassada, e velho. gravou um último álbum aí fino, Tá tá? com um código gratuito com a menina, velho. Pico, tá? Ódio, nem raiva, é ódio. Simon, você está decretando meu ódio por você, tá? Não, cara. Isso, vai ter Ó, que encarar agora. Chamou pro Agnicai e fudeu. Taylor Swift, um álbum intimista, todo, né, trazendo para o momento que a gente está vivendo, fino demais. Fino demais. Finíssimo. Perfeito, lindos? Então essas são as 3 qualidades fisiológicas, tá ok? E eu vou mandar tarefa para vocês hoje, mesmo sendo a nossa aula extra, eu vou mandar também as tarefas para você das páginas 55, da página, né, das não, da página 55, já pode anotar aí de uma vez, 1 a 4, tá bom? Página 55, 1 a 4. E eu vou pedir para você fazer a leitura até a página 60, tá ok? Do seu capítulo 2. A leitura das 51 até a 60, além dos exercícios da página 55. Vamos anotar isso aí? Deixa eu anotar aqui também. Ó, física, segundo ano. Página 50 a 60. Leitura. Página 55, exercícios. 1 a 4. Perfeito? TMJ aí? Anotou? Fala para mim. Matéria tranquila hoje? Acho que sim. Foi de boa para vocês? Teorias de My Tranquilo. Life, tranquilo, né? Ótimo. Faça o exercício, leia essa parte que eu pedi para que fique muito fixado. Vai ter dentro desse capítulo, dessa parte que eu coloquei a leitura, vai ter um cálculo de nível sonoro que vai ser explicado na nossa próxima aula, mas que não tem exercício dele para fazer, tá bom? Não vai ser igual foi na nossa primeira tarefa, né? Já tô Leia vendo lá a e faça. complicação vindo. Então, não tem. É só mesmo para você fazer a leitura, porque na frente desse nível sonoro vem o timbre. É porque a apostila colocou as fórmulas, né, os cálculos, dentro das qualidades. Eu prefiro passar as 3 de forma teórica e aí depois eu volto para falar de matemática, porque a gente consegue entender as 3 primeiro de forma bem coerentezinha ali e tal, bem aprofundada. Então, lá na página 55, exercícios de 1 a 4, não tem nada de cálculo, nada de nível sonoro, tudo com base a essa primeira parte que a gente está vendo, tá ok? Depois a gente volta lá para falar de matemática. Não deixe de ler, não deixe de fazer para você aprofundar esse conhecimento. Sempre falo que a galera tem que aproveitar a parte que é fácil, né? A gente tem que aproveitar essa parte que é fácil, tudo bem? Para a galera que procurou gravação, vou dar um recado final aqui, nossa aula já encerrou.